Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui agora como que funciona o passo a passo da configuração do Cronos, tá? Lembrando, para você que não tem o Cronos, que quiser fazer parte, você está vendo esse vídeo aí em algum lugar, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo, tá? Para você fazer parte, entra lá no nosso grupo, pede lá, que eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou mostrar aqui o passo a passo, como que funciona a configuração, como que você faz para configurar os ativos. Lembrando, o Cronos, ele é um robô que ele já tem o gerenciamento de posição nele, já está tudo lá dentro dele. Ele é um robô que ele funciona tanto quanto grid, como operação normal. Então já tá tudo ali configurável. Então eu vou mostrar para você como que funciona. Eu vou tirar minha câmera aqui para ficar melhor para ver. Então aqui, ó, o que que a gente tem, tá? Aqui na autorização é a autorização que eu vou passar para vocês, tá? Então vocês vão ter que me passar qual é a tua conta do MetaTrader, eu te passo a autorização e ele vai funcionar ali, tá? Aqui é o número mágico. O número mágico é um número aleatório, para quem não sabe o que que é. Então, sei lá, 123 é o euro-dólar, 223 é o GBP-USD, tá? É um número qualquer, beleza? Só para quê? Para você identificar, por exemplo, eu quero colocar essa configuração no euro-dólar. Então, eu ponho 1, tá? O que que vai acontecer? Aqui, ó, na identificação do EA, ele vai aparecer aqui. Tá? Então, por exemplo, euro-dólar 1, aí você quer outro euro-dólar, outra configuração. Coloca, sei lá, 1, 2, 3. Então você vai saber que uma configuração 1 é o euro-dólar de uma configuração e 1, 2, 3 outra configuração, né? Lembrando que para fazer isso aqui, você vem aqui em coluna, tá? E aí colocar aqui, ó, ID do EA. Você marca essa opção, ela vai ficar disponível aqui para você, tá bom? Então é isso daí. Aqui a gente tem as configurações do EA na seguinte situação. Eu quero arriscar na minha conta 1%, por exemplo. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar esse 1% e ele vai colocar o lote proporcional a 1% da conta, tá? Não, eu não quero, eu quero, sei lá, 0,10. Então ele vai pegar, tá? 0,10% e vai colocar qual é o lote mais adequado. Lembrando que quando eu não quiser usar, eu deixo zero, tá? Eu, particularmente, gosto de colocar o lote na mão, o lote padrão, né? Então eu coloco aqui o lote padrão, tá? 0, 0.01, 0.10, tá? Então coloca o lote que você quer. Aqui é a configuração, tá, do lote. Aqui, pessoal, a configuração do risco da conta. O que que ele faz? Tem muito EA aí, eu acho que o Protector faz isso, né? Você usa ele separado do próprio EA. Aqui não, aqui você pode configurar o teu risco já aqui, tá? Então o que que acontece? Ele vai olhar o saldo da tua conta, tá? Ele olha o saldo. Então, aqui, por exemplo, se eu colocar aqui, vou dar um exemplo de mesa, a galera que usa mesa, 4%, né, que é 5% stop. Então, ele vai olhar as posições, né? Ele vai ficar olhando o teu saldo e o teu equity. Então, se bater 4%, ele zera a operação, tá? Ele vai zerar para ti não ter problema com a conta. Então, isso aqui que ele vai fazer. Então, é aqui que faz, ó, tá? Se eu não quiser usar isso daqui, eu deixo em zero, tá bom? Aqui o stop em valor. Então, tanto funciona como para em porcentagem. Eu quero stopar com $100, com $200, com $300, entendeu? Então, ele faz isso também. Quando eu não quiser usar, lembrando, eu deixo zero. O take também é a mesma coisa. Se ele chegar a $100, a $200, a $300, ele vai stopar, tá? E aí, se eu não quiser usar também, eu deixo zero, beleza? Então aqui, quem está usando mesa, sempre é bom deixar, né? Vou por 4, que é o stop é 5, mas deixa em 4, tá? Que ele vai ficar monitorando esse saldo e o equity da tua conta, tá? Aqui, pessoal, é o seguinte, ó, encerrar a ordem se alcançar... deseja encerrar as ordens se alcançar o stop, o que que acontece? Às vezes, você estopou e tem ordem que está aberta, tem ordem positiva. Então, se você quiser que ele stop também as ordens positivas, você deixa true. Se você não quiser que ele stop as ordens positivas, você deixa falso. Por quê? Ele vai stopar todas as ordens que estão negativas e vai deixar apenas a positiva nessa situação. Se você quiser que ele stop tudo, deixa true. Ele vai stopar até as que estão positivas, ele vai zerar tudo e não abre mais ordem naquele dia, tá? Então, essa é a configuração. Aqui, ó, eu tenho a configuração do risco da operação. Aqui é o risco da conta, o saldo e o equity. Aqui é da operação. Então, assim, é o stop que eu quero da minha operação, tá? Aqui tem a observação. Se eu estiver usando o grid, eu deixo zero. Tá? A configuração de grid aqui eu deixo zero.
Se eu não estiver usando o grid, eu ponho o stop que eu quiser. Ah, por 200 pontos de stop, 300 pontos, você coloca o stop que você quiser. O take é a mesma coisa. Coloco o take aqui também do jeito que eu quiser. O manejo da operação, isso aqui é o seguinte, é o trailing, tá? Então, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de 500 e 500. Então, eu tenho 500 de stop e 500 de TP. Aí, eu vou querer que faça o seguinte, toda vez que ele chegar a 100 pontos, ele acione o trailing, tá? Então, ou seja, deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma ferramenta aqui, fazer o seguinte. Eu sei que alguns sabem usar trailer, outros não, mas assim, ó, vamos dizer que a minha entrada é aqui, ó. Eu entrei nessa posição e o mercado começa a subir 100 pontos. Aqui é 100 pontos. O meu stop que estava aqui embaixo, ele traz para cá, ó. Tá? Ele traz para cá e o mercado começa a andar, tá? Se o mercado voltar, ele me estopa aqui no positivo, tá? Então é os 100 pontos aqui que eu coloquei no trailer, tá? Aí, vamos dizer que eu quero que a cada 100 que ele suba, tá? Ele vai elevando minha posição. Então eu entrei aqui, meu stop está aqui. Ele andou 100 pontos. Ele vai andar aqui, ó, 100 pontos. Então, o stop estava que vem para cá, aí ele andou mais 100 pontos. Aí o trailer que estava aqui vai acompanhando a operação. Quando ele voltar, bater aqui nos 100, ele zera a operação, tá? Então, é para acompanhar a minha operação, tá? É a questão do trading, tá? Então, é um manejo de posição aí também, para quem quer usar, tá? Aqui é parcial. A parcial segue a mesma coisa, porém assim, ó. A parcial, ela vai fazer o seguinte. Vou pegar aqui de novo. É quase a mesma coisa do trailing, quase, tá? Mas é a mesma coisa. Vamos dizer que eu entrei aqui, a minha entrada, tá? E eu coloquei minha parcial de 100 pontos. Então, quando ele andar 100 pontos, se o meu lote for, sei lá, vamos colocar 1.0. Quando chegar a 100 pontos, ele zera, ele fica com 0.50 só. Tá? O meu stop vai ficar aqui, ele não move o stop para a entrada. O stop fica aqui e ele vai carregando os outros 0,5, tá? Então, na nova versão, eu vou colocar a opção para, quando o stop estiver aqui, quando ele andar 100 pontos, ele faz a minha parcial e traz o stop para a entrada, tá? Por enquanto não tem isso ainda, beleza? Então, esse é o manejo de posição. Aqui, tá? Aqui, ó, eu coloquei o lote aqui, ó, 50%. Aí você coloca o valor que você quiser, tá? Aqui, pessoal, é uma opção somente compra e somente venda. É uma opção que, por exemplo, se eu quero que o ativo compre e venda, tá? Então eu deixo os dois falsos. Se eu quiser só que compre, então um fica true, o outro fica falso, tá? Nunca deixar os dois true, porque senão ele não vai fazer nada. Se quiser que compre e venda, os dois tem que ficar falso, tá? Se eu quiser só que venda, eu coloco true só na venda, tá? E assim sucessivamente, beleza? Isso que é legal para quem quer fazer hedge, tá? Então eu quero comprar, por exemplo, eu quero comprar eurodólar e vender eurodólar também. Então eu venho aqui, true, né? Deixa aqui um setup para eurodólar, né? Aí abro outro setup vendido, né, em eurodólar também. A galera que gosta de fazer hedge aí dá para fazer isso aí também. Tá? Aqui a configuração de entrada, tá? Configuração de entrada de compra. O que acontece? Aqui é o setup. Esse 1 é o setup default dele, tá? É o setup default. Então a gente tem aqui até 5 setups, tá? O 1 é o setup default. E tem a opção de desabilitar. Já eu explico aqui. Mas o setup default é esse. Aqui você deixa a opção de você quer que o ativo ele ande em tendência, você quer que ele compre quando ele está em tendência, ou você quer que ele compre quando ele está contra a tendência, que também tem a opção aqui, ó, contra a tendência. Ó. Tá? Então, por exemplo, eu quero que ele opere tendência. Então, o mercado vai andando, tá? Ele vai abrir a posição. Contra a tendência, o mercado está caindo, ele vai abrir a operação quando o mercado está caindo. Então, você muda aqui para contra a tendência, tá? Uma observação aqui. Esse setup, quanto mais longe for esse setup aqui, mais longe ele vai comprar. Ou seja, dizer que o mercado tem uma posição que tu colocou o setup 1
e o mais próximo da tendência ele vai comprar. Se você deixar o setup 2, ele vai comprar um pouco mais em cima, o setup 3 um pouco mais em cima, tá? O que que é bom e o que que é ruim? Por exemplo, se tu põe o setup default que é 1, ele vai comprar mais próximo da tendência. Tem um agravante com isso. O que que acontece? Pode haver muito ruído, o mercado pode andar de lado, entendeu? E aí fica ruim. Se eu ponho 2, ele já compra um pouco mais em cima. Eu posso perder um movimento maior, mas eu tenho um setup mais garantido, tá? Então é para isso que serve, tá? Lembrando, qual o time frame do robô? Qualquer time frame, ele é indiferente de time. Então se tu põe no H1, se põe no 15 minutos, se você põe no 30, em qualquer lugar que você colocar o time frame ele vai funcionar, tá? Ele é independente de time frame, beleza? Então, para isso que serve aqui, tá? O setup de tendência e contra-tendência. Aqui, pessoal, é o seguinte. Vamos dizer que eu tenho o mercado tá de lado aqui, ó, tá? E você identificou isso. Para que serve esse cara aqui, ó? É para você colocar o preço do ativo. Aqui você põe o preço. Para você, então, por exemplo, vamos dizer que aqui o preço é 1.0001, né? Então você vem aqui e coloca 1.0001, preço do ativo aqui. Para ele comprar nesse aqui, tá? O teu TP, você calcula a distância que está daqui para cá e você vem aqui no take, ó, e coloca o teu take aqui, tá? Para vender, a mesma coisa aqui, ó, setup de venda. Setup de venda é a mesma coisa que setup de compra, só que é de venda, tá? Então, funciona desse jeito. Aí lembrando, eu preciso desabilitar isso aqui, ó, tá? Então, ou seja, tá voltando aqui. Vamos dizer que você identifica isso aqui, ó. E ali tá 15.662 e 15.748. Pô, então eu quero comprar quando ele bater aqui. Aí você vem e coloca esse preço que tá aqui, ó. Esse preço que tá aqui, você vai lá e coloca no setup aqui, ó. Você coloca aqui, ó. Tá o preço de compra e aqui o preço de venda também. Lembrando, tem que desabilitar isso aqui, ó. Toda vez que for usar esse cara aqui, eu preciso deixar isso aqui desabilitado, ó. Beleza? Então é aí que funciona. O setup de venda, configuração de venda, a mesma coisa aqui de cima. Uma observação. Toda vez que o de cima tiver a favor da tendência, o de baixo tem que estar a favor da tendência. Se tiver contra a tendência, o de baixo também contra a tendência, tá? Esse tipo de tendência, ok? Se for usar o valor de venda, né? Aqui, lembrando, desabilita e coloca o valor aqui embaixo, tá? Então, beleza. Aqui, pessoal, configuração de... Isso aqui é uma configuração interessante, que é a configuração de volatilidade. O que que acontece? Esse cara monitora, vou abrir aqui, ó. Ele monitora os candles de 1 hora. Então vamos dizer que você está operando comprado aqui, ó, tá? E você vê esse candle aqui, ó, da abertura dele até o fechamento, ele tem 0,62 de volatilidade, tá? 0,62 de variação, tá? Como é que eu vejo aqui, ó? Vou pegar aqui, ó. Então vocês estão vendo ali o primeiro, tá? É o preço, o segundo é o número de barras, o terceiro é o pontos e o último é a variação, 0,60, 0,70, 80, ó, tá vendo? Então, por exemplo, eu pego aqui da abertura até o fechamento, ele me deu aqui 0,62 de variação ali que o mercado caiu, né? Então, para que serve? Ele monitora isso aqui. Então, por exemplo, você está comprado, aí você vê uma volatilidade assim, ó, caindo muito, vamos dizer, ali está setado para 0,20. Então, por exemplo, 0,20 aqui, ó. Quando ele chega a 0,20, ele vai zerar a operação, ele vai stopar a operação. Tá? Por quê? Porque é um risco, entendeu? Ele está monitorando o risco de volatilidade. Então ele stopa a operação, tá? Aí tem a opção aqui, ó. 0,20. Se eu quiser 0,30, o valor que eu quiser aqui eu coloco, tá? Aqui, ó, o que que acontece? Você quer que ele zere a operação até o fechamento do candle, ou você quer, né, true, ele vai fechar, por exemplo, tá caindo, deu 0,20, se tiver true ele fecha. Ou não, tá? Com a barra em andamento ou não. Sem a barra em andamento, vamos dizer que ele tá caindo, deu 0,20 e continuar caindo, ele vai continuar caindo, tá? Ele só vai fechar na hora que
que fechar a barra. Se tiver abaixo de 0,20 ou acima de 0,20 se você tiver comprado, tá? Então esse aqui é o risco de volatilidade, tá? É isso que ele vai medir. Ele vai medir a volatilidade do candle lá, tá? E aqui não precisa colocar menos nem mais, só coloca aqui 0,2. Se você tiver comprado, se o mercado cair 0,20, ele vai stopar a operação. Beleza? É bem interessante isso aqui, bem legal. Principalmente quem está operando no grid, tá? Que tiver uma volatilidade, né? Para não ficar comprando o mercado caindo e o grid ficar comprando, tá? É interessante. Aqui é o limite de ordem. Quantas ordens você quer que ele abra por dia? Você pode colocar aqui, ou se você colocar 0, tá? Ele vai abrir o tanto que você quiser. Ou você limita aqui, eu quero 2, eu quero 1, tá? Ele limita aqui. Beleza? Aqui é o seguinte, operação de validação de posição. Aqui é assim, ó. Eu quero o início da operação. Quando que ele vai começar a abrir a operação? Tá? Ele vai abrir das 8 às 20h30. Isso aqui que o mercado, que o EA vai abrir a operação nesse período. Tá? Ele não vai encerrar a operação, ele vai abrir a operação nesse período. Então, por exemplo, eu quero que ele abra das 8 até as 20h30. Então ele vai abrir só das 8 às 20h30. Não, quero que ele abra da 1 da manhã até 22h50. Então é esse o período que ele vai abrir a operação. Agora aí você fala assim, não, eu quero que ele abra da 1 até as 20. Coloca aqui. Quero que ele abra de 1 a 20. Ou vou deixar da 1 às 22, né? 22h30. Porém, eu quero que ele encerre as operações às 22h50. 22h50 eu quero que ele encerre. Ele vai encerrar a operação. Beleza? Aí eu quero que ele feche a operação no mesmo dia, sim. Se eu não quiser, se eu quiser que ele carregue a operação para outro dia, ele carrega a operação para outro dia, tá? Então, aqui ele vai fazer isso, tá? Tem gente, principalmente que usa grid, ele quer que a operação não se encerre no dia. Então, aqui ele põe false e aqui ele vai pôr 00 no grid, tá? Quem está operando no grid. Ele vai pôr isso aqui, ó. Tá? Então, vou mostrar ali. No grid é mais ou menos tudo 00 aqui, ó. Eu vou já mostrar aqui o grid, mas isso aqui serve para isso, tá? Aqui é a operação que ele vai abrir. Tá? Então, por exemplo, depois de 22h30 ele não abre mais operação. Ok? E aí eu quero que ele encerre 22h50. Às 22h50 ele vai encerrar a operação, tá? E aí, se eu quiser que ele encerre a operação no mesmo dia, ele vai zerar. Ele zerou a operação. Ele vai zerar, vai encerrar a operação naquele dia. Se eu quiser que ele encerre no mesmo dia. Senão ele vai carregar para outro dia. Aqui, se eu quiser que ele opere no domingo, tá? Eu sempre ponho falso, porque eu não gosto de operação no domingo, mas se quiser positivo, pode colocar aqui também. Aqui, pessoal, é o seguinte. Essa operação aqui é a configuração de grid. Deixa eu mostrar como que funciona. A operação de grid é o seguinte. Você vem aqui, né? Vai colocar o teu risco, tá? O teu lote. Aqui, você, né? Quem está operando mesa, põe os 4%, né? O stop aqui, vai deixar 0, porque você está operando no grid. O teu take aqui, você configura ali o take que você quer, tá? Vou dar um exemplo de 200 pontos, mas você pode colocar o que você quiser. Aqui no setup você escolhe o que você quiser, tá? O de grid, eu acho interessante. O 0,1, no máximo 0,2, tá? E tanto pode ser a favor ou contra a tendência, tá? Então, tanto faz. Aqui é o seguinte. Você entrou na operação. Você quer que ele entre na operação. Por exemplo, a operação entrou. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a gente entrou na operação aqui, certo? E o mercado caiu, sei lá. Vou pegar o euro-dólar que é melhor. Vou pegar aqui. A gente entrou aqui. E o mercado cai, sei lá, mais 150 pontos. Então, a cada 150 pontos, ele abre uma outra operação, tá? Então, é para isso que serve essa função aqui, a função de reentrada, tá? Você quer que ele reentre com quantos pontos? A cada 150 pontos que ele caiu, eu quero que ele reentre. Tá bom. O fator multiplicador. Como que funciona esse fator multiplicador? Lembra que aqui, ó, eu entrei com 0,10.
Você quer que ele repita esse 0,10? Quero. Então aqui vai ser 1. Tá? Que ele vai multiplicar isso aqui uma vez. Então ele vai abrir 0,10. Aí caiu 150 pontos. Ele vai abrir também 0,10. Caiu mais 150 pontos. 0,10. Beleza? É isso que ele vai fazer. E eu posso repetir isso aqui, ó. Quantas vezes eu quero que ele faça isso? Eu quero que ele faça isso umas 10 vezes. Depois da 10ª vez, na 11ª vez, ele vai multiplicar isso aqui por 2, ó. Tá? Ele vai multiplicar por 2. Beleza? Então ele abriu 10 vezes isso aqui, ó, 0,01. Na 11ª, ele vai abrir 0,02. Por quê? Porque eu coloquei para ele fazer só até 10 vezes, tá? Da 11ª para frente, ele vai multiplicar automaticamente o lote. Beleza? Não, eu quero que ele abra 0,1, mas o multiplicador é, sei lá, 1,5, tá? Então, só você fazer 0,10 vezes 1,5, tá? Ou, sei lá, 2. Então, no lugar de abrir 0,10, a próxima ele vai abrir 0,20. Aí depois 0,20, 0,20, 10 vezes. Aqui você coloca o tanto que vocês quiserem, tá? Então, é para isso que funciona. Aqui é o seguinte, reentrada simétrica, ele vai abrir certinho a cada 150 pontos. Se eu colocar false, não, aí ele vai calcular, ele não vai ser 0,50, é quanto mais próximo, tá? Então, ele abriu aqui, caiu 0,50, ele vai abrir aqui. Aí, ele não vai abrir mais 0,50, um pouquinho mais, 0,30, por exemplo. Aí depois 0,20, para ficar mais próximo do preço. Ele vai abrindo isso, tá? Então, vocês vão testando. Aqui é a quantidade máxima de lote, por exemplo. Aqui a gente não colocou 0,10. Aí ele vai abrir 0,10, 0,10, 0,10, 0,10, certo? Vai contando os lotes. Então, vamos dizer, se chegar no máximo 2, quantidade máxima de 2 lotes, tá? Ele não abre mais posição. Tá? Ele não abre mais. Ele vai ficar nesse lote aqui, tá? O máximo de lote que ele abriu vai ser 2. Beleza? Então, essa aí é a configuração, tá? O passo a passo de toda a funcionalidade do EA, de como ele funciona. Então, se você quiser usar só grid, você usa só grid. Se você quiser usar operação normal sem grid, quem vai usar sem grid? Deixa tudo zero aqui, ó. Tudo zero aqui. Beleza, pronto. Deixou isso aqui zero, tá sem grid. Ele vai operar sem grid, beleza? Então você vai operar sem grid. A outra operação, quem está operando com grid, aqui é 0, 0. Tá? A não ser que você queira que o grid encerre no dia. Se você quiser que o grid encerre no dia, pode deixar do jeito que tá aqui, ó. Se não, eu quero que ele continue sem encerrar. Então aqui é 0, aqui é false, aqui é tudo 0, tá? Ó, 0, 0. E aqui 0, 0. Ok, então aí ele vai funcionar, você configura o grid aqui, ele vai funcionar o grid, beleza? Então, essas configurações, dá para fazer várias configurações, depois eu faço outro vídeo de otimização, quem não souber, tá? Então, pessoal, é isso daí que eu queria mostrar para vocês, tá? A configuração, o passo a passo de como que funciona, de como que você configura, de como que ele vai analisar, beleza? E aí, quem não tiver acesso, link embaixo na descrição, vou deixar do vídeo. E tamo junto, entra lá, vamos conversar. O legal é que da comunidade, o que eu acho interessante, dá para compartilhar setup, então por isso que eu deixei aberto. Então a galera que achar um setup interessante, compartilha lá com todo mundo e a gente junta aí para conseguir alavancar aí todo mundo e ganhar dinheiro aí, beleza? Valeu então e até a próxima aí.